Seja bem-vindo ao 9º episódio do podcast Filosofia 2, na sua 5ª temporada. Nesse episódio, nós falaremos sobre como lidar com novas fases da vida. Lembrando que a 5ª temporada é uma temporada sobre questões atemporais no contemporâneo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Meu nome é Evelyn Lima, eu sou sua professora de filosofia cotidiana. E hoje, Evelyn, O a que gente temos para vai hoje? abordar uma pergunta de uma aluna que eu já estava devendo há um tempo também, assim como no episódio passado, que comentou lá no nosso curso Mitologoterapia, cuja proposta é eles comentarem casos reais, e aí eu refleti com base em mitos. Aqui a gente vai trazer alguns mitos, mas também vai trazer algumas reflexões filosóficas. Dessa vez, é da Suzana Bussato, que é professora aposentada de literatura brasileira, especialmente de poesia, e poeta também. A Suzana escreve poemas. Se eu não me engano, da Unifesp, Suzana, se eu não me engano. E ela diz o seguinte no comentário: minha história no momento é a crise da escolha, da separação. Eu queria que, parêntese aqui, todo mundo tivesse a clareza de um professor de literatura, tá? Porque a primeira frase do comentário é o tema, sacou? Isso é muito bom, né? É. Chega a dar que tem uma Chega felicidade, da- né? É, Para quem está lendo, e você fala assim, já foi introduzido exatamente o tema é. que vai ser dito. Uma maravilha. Eu me lembro quando eu estava interagindo nas primeiras vezes com o Gabriel, e aí eu fazia uma pergunta, aí ele nunca respondia, né? Principalmente quando ele não tinha conseguido fazer. Então, eu falava assim, Gabriel, e aí, por exemplo, na época não era isso, mas eu não me lembro exatamente o assunto, né? Gabriel, conseguiu editar o vídeo? Aí o Gabriel, então, ontem eu cheguei aqui, e aí eu bebi água, né? E quando eu cheguei aqui, eu mandei um e-mail. Gabriel, responde a pergunta. Você conseguiu editar o vídeo? Então, aí, Gabriel, sim ou não? Não. Então tá, pronto. Agora a gente fica por quê? Aí hoje em dia o Gabriel é a pessoa que fala assim, não foi isso que eu perguntei. Hoje em dia o Gabriel é a pessoa que fala, não foi isso que eu perguntei. Exatamente. Temos um Direto ao homem ponto. mudado. É. Minha história no momento é crise de escolha de separação. Estou para me aposentar, somente dizer isto já é um passo adiante na escada. Difícil uns meses atrás. Deverei em breve pensar minha vida para estar com meu marido fora do Brasil. Mas aqui tenho família, filhos, neta, livros, livros e livros, e não sei o que fazer com eles. Não a família, mas os livros, ela colocou. Não sei o que fazer com eles, os livros. O dilema é decidir se de fato deixo a âncora cair noutras margens ou fico na ponte aérea eternamente, entre um cá e um lá. Como escolher e se apaziguar? Há um mito que resolva isso? RS. Bom, Há um mito que resolveu isso? há alguns que falam sobre esse limiar da nova vida, né? Esse limite da nova vida, que no caso dela é a aposentadoria, a dor de deixar raízes afetivas, materiais na família e livros, e apelo de novo horizonte. Porque, no final das contas, uma tese muito consolidada em antropologia é que os mitos servem justamente, não só, mas sobretudo, para fases de transição da vida. Os mitos ordenam as passagens. Por exemplo, a passagem da infância para a vida adulta, a passagem da vida adulta para a velhice, ou a consolidação de alguma coisa nova, do tipo, tem um filho, ou tenho que ir em busca de alguma coisa. Mito é sobre isso, né, majoritariamente. Não só. Tem mito de tudo quanto é coisa. Mas eu estava pesquisando aqui e tem um mito que fala justamente sobre uma deusa que transita entre dois mundos. Exatamente o dilema que ela está vivendo agora. Inclusive foi o mito sobre o qual nós falamos na viagem à Grécia que nós fizemos com os alunos. Foi o mito de fundo do discurso final lá da turma. A turma foi
no finalzinho lá, eu falei de um mito da deusa Perséfone. Você lembra da deusa Uhum. Perséfone? A Perséfone é uma deusa que foi raptada pelo Hades, o deus do submundo, e mas ela tem uma mãe. Deixa eu ver se eu me lembro o nome da mãe dela. Tá aqui, anotei. O nome da mãe dela é a Deméter. A Perséfone, ela mesma não é nenhuma deusa específica de nada, assim. Ela só é filha da Deméter, e, portanto, uma deusa associada à colheita, à primavera, à frutificação. Ela é uma deusa campestre. A Deméter é a deusa da primavera, digamos assim. A Deméter é a personificação da primavera. E aí, quando ela é raptada pelo Hades, porque o Hades quer fazer dela sua esposa, o Hades abre o chão, pega a Perséfone, a Deméter entra em greve. Primeiro ela vai pedir para os Zeus, dizer assim, cara, olha o que ele fez, ele raptou minha filha. E na mitologia grega, o Zeus não é o deus abrâmico, né? Ele não é onipotente. Ele é o mais forte de todos, talvez, mas ele não pode entrar no reino do outro. O Hades é o irmão dele, né? E o reino do Hades é o submundo, ele não pode mandar no submundo. E fala, é isso mesmo, né? Se ele raptou sua filha, ele raptou sua filha. A gente pode fazer um acordão com ele, mas assim, eu acho difícil que ele abra mão da sua filha. E a Deméter ficou triste e ela resolveu entrar em greve, ela resolveu simplesmente não frutificar mais os frutos. Não florificar, se é que essa palavra existe, mais as flores. Ela resolveu que a primavera não mais chegaria. E isso passou a significar que o mundo começou a ser desabastecido. A comida parou de florescer e tal. E quando ela entrou em greve, o Hades topa fazer um acordo, que é o acordo de, tá, então metade do tempo ela fica aqui, uma parte do ano ela fica aqui, outra parte do ano ela fica com você. Esse é o acordo que eu faço. E aí surge o mito, adivinha de quê? Das estações do ano. É isso, né? Então são 4 estações. Então, na medida que ela vai voltando, a Deméter vai ficando mais alegre, primavera, verão. À medida que ela vai voltando para a superfície, à medida que ela volta para o submundo, outono e inverno. Então, a Perséfone é a deusa que aprende a pertencer a 2 mundos. Ela não fica com um mundo só. Então, tem mitologia que diz que, sim, é possível você pertencer a 2 mundos, né? Às vezes, a resolução não é escolher um lado, né, e abandonar o outro lado. Às vezes é conciliar os 2 lados. A Perséfone representa isso. Há também uma deusa que, olha só que interessante isso. É a deusa que a gente diria a deusa da macumba. Por que que é a deusa da macumba? Porque uma palavra-chave na macumba brasileira, nas religiões de matriz africana, Hum. é encruzilhada. Tanto é que, certamente na sua cidade, você já viu, e numa esquina, fica numa encruzilhada, né, no cruzamento entre 2 ruas, tem um despacho, que é uma oferenda, né, às divindades ali da macumba. Geralmente é comida, bebida, para as divindades ali. Então, é porque a concepção é que na encruzilhada se manifestam as divindades, né? Como se fosse um portal entre mundos. Essa é a ideia. No mundo greco-romano, havia uma deusa chamada Hécate, que era a deusa das encruzilhadas, dos caminhos que se bifurcam. Olha que doido, né? A Hécate é muito associada à bruxaria por causa disso. Mas ela era uma deusa da bifurcação, da encruzilhada, ou seja, dos caminhos que não são evidentes, dos caminhos que são ambíguos. E aí, as oferendas para a deusa Hecate eram deixadas na encruzilhada também. Ou seja, isso não é uma invenção da Umbanda. Isso já é milenar. Por que a deusa Hecate era importante? Porque ela era uma deusa da orientação também. O que eu faço? Eu não sei que caminho eu tomo. Qual a direção que eu tomo na minha vida? Vou fazer uma oferenda à deusa Hecate. E a deusa Hecate carrega as tochas que iluminam a escuridão. Então, a escuridão aqui seria essa indecisão, eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, eu vou pedir iluminação divina.
E aí, a deusa Hecate, ela faz com que a gente tome um rumo, certo? E ela também faz com que a gente lide com o luto de tomar um rumo. Porque tomar um rumo é não tomar outro rumo. E aí, ao contrário da Perséfone, a Hecate nos auxilia não a habitar dois mundos, mas a habitar um só e deixar outro para trás. E ela, sendo a deusa da transição, ela também ajuda a gente a lidar com as perdas. Então, acho que tem essas duas possibilidades de pensar mitologicamente a escolha da Susana aí. Ela pode ser uma Perséfone e deliberadamente escolher habitar os dois mundos. Só que habitar os dois mundos é ficar, eu diria, insatisfeita constantemente, né? Porque a gente nunca habita dois mundos tão diferentes assim. E, bom, isso fica preenchido, eu acho. Não sei o que que você acha disso. A gente pode estabelecer algumas analogias aqui de relacionamento e tal. Ou, e aqui eu já estou dizendo meu viés, ela pode ser que nem a Hecate, que é escolher uma coisa mesmo, assim, e perseguir nesse caminho. A princípio, absorvendo o luto do que abandonar uma oportunidade que ela já tinha ou que ela poderia ter, caso ela escolha ficar no Brasil, caso ela fique para a França. Mas ela encara esse caminho, essa nova fase. Acho que são dois arquétipos aqui mitológicos. Você pensou em alguma coisa a partir deles? A partir desses arquétipos, não, porque eu não tinha visto quais você tinha escolhido para hoje, né? Então, não a partir deles, mas a partir do que você está falando agora, o meu viés, para brincar igual você, pro segundo arquétipo, porque Da Hecate. porque eu acho muito difícil a gente lidar com qualquer transição sem transicionar de fato. Sem transicionar de fato. Quando a gente habita dois mundos, para usar a imagem que você estava usando aí agora, a gente tende a não se sentir plenamente preenchido, satisfeito, nem com um, nem com o outro. Então você tende a viver sempre o luto do que você deixou para trás constantemente Uhum. e a não realização daquilo que você escolheu viver agora. Então você fica no pior dos cenários, que é sofrendo com aquilo que você não fez ou com aquilo que você deixou, e ao mesmo tempo não vivendo com plenitude aquilo que você escolheu estar. Então você fica com a pior parte das duas coisas. Então você fica sofrendo com aquilo que ficou lá e você não aproveita aquilo que está aqui. Então você fica realmente entre duas situações. Eu acho que esse é um prato cheio para. Esse é um prato cheio para você ter. Deixa eu esperar, eu não consigo concentrar com vocês se comunicando aqui. Acho que é melhor pausar, não vai atrapalhar ninguém, não, foi? Já foi. É que eu realmente não consigo ter os dois se comunicando aqui, eu não consigo me raciocinar. Então, deixa eu tentar recuperar o que eu estava falando, mas eu acho que esse cenário de viver as duas coisas sem plenitude para nenhuma delas é um cenário que te condena acho que até um tipo de ressentimento, de alguma forma, ou um sofrimento desnecessário. Um ressentimento porque se você não vive plenamente aquilo que você escolheu, aquela situação que você escolheu, seja ela ficar, seja ela ir, você se ressente das coisas que ficaram também e daquilo que você não conseguiu aproveitar. Mas ou se não um ressentimento exatamente, um sofrimento constante. Porque você não consegue tá aqui porque você está sofrendo com aquilo que você podia ter feito ou deveria ter feito, ou essa foi a melhor escolha ou não foi a melhor escolha. Você vai ficar remoendo isso mentalmente eternamente. Então, acho que a transição precisa ser uma transição de fato. Para os dois lados, porque também se você fica, você tem que escolher ficar, de fato. Tem a gente já conversou sobre isso várias vezes, não sei se a gente já mencionou aqui. Acho que a gente já usou em exemplo de alguma coisa, se eu não estiver enganado. Mas sabe quando o casal tem que tomar uma decisão difícil? Uhum. Assim, vamos mudar de casa, vamos readaptar a renda, sei lá, qualquer decisão difícil que tem que ser tomada a dois.
Ou então a gente precisa viajar por causa do trabalho de um e não do outro, e aí tá tudo bem para você a gente mudar a nossa vida porque eu tenho uma oportunidade de emprego em outro estado, por exemplo. E aí tem aquele famoso momento do, não, tá bom, vamos fazer assim. Só que a pessoa que falou tá bom, não decidiu de fato. Ela tanto quer a oportunidade de ir, por exemplo, se for uma mudança de trabalho, quanto ela acha que as coisas dela ficaram aqui. A vida dela, e tá, essa é uma coisa, é um benefício para ele, não para mim, para ela, não para mim. Mas ao mesmo tempo fala, não, mas vai ser bom para a família. Então tem um ponto positivo e um ponto negativo. A pessoa fala um tá bom sem transicionar de verdade. O que que acontece? Qualquer coisinha que aconteça de errado dali um tempo, vai ser assim, tá vendo? Você trouxe a gente para cá. Então, o problema da não transição efetiva é a primeira coisa que não funcionar, seja com o que ficou, seja com o que foi junto, vai se tornar culpa de alguém. Quando não é uma decisão pelo outro, aí se torna uma culpa própria. Você vai viver falando, ai, tá vendo? Eu não devia ter vindo, eu não devia ter ficado, eu não devia ter feito. Se a gente não faz a transição 100%, de verdade, acolhendo as consequências e os benefícios dessa decisão, não tem como ficar em paz, eu acho. Assim. Vai ser eternamente um conflito. Mas aqui, só porque você defendeu a mesma tese que eu vou fazer um advogado lá do vem. diabo. Porque eu lembro que a gente tem uma aluna também. Será que ela me autoriza a dizer o nome dela? Na dúvida, não diz. Na dúvida, não diz. Que ela foi à viagem à Grécia com a gente também. Ela é médica aposentada. E ela vive no Canadá e no Brasil. Metade do ano lá, metade do ano aqui. Ela vive no Canadá na época do ano em que não é tão frio. Aí quando fica frio brabo, ela vem pro Brasil. Então ela tem duas casas. O marido dela é canadense porque ela fez carreira lá de medicina. Ela consegue, mas ela tem duas casas, ela tem duas vidas de fato, e é um acordo que eles fazem. Eles querem aproveitar o melhor dos climas, né? O melhor do clima de lá é o melhor do clima daqui. E eles vão e vêm. Então, mas aí ainda é uma decisão, né? A decisão são duas vidas. Não é ficar querendo ir, nem ir querendo ficar. É ficar aqui e lá. Não é a Perséfone, né? A Perséfone sempre tá querendo voltar para uma situação só, né? Exatamente. Você não tá em uma achando que talvez a outra fosse melhor. Tá na outra achando que devia voltar para essa uma. A decisão em si, a transição viveremos duas vidas e as consequências disso, que com certeza é cansativo. Tem duas casas para lidar, você não tá com aquele lar sempre, são duas situações. Viver aqui é diferente de viver lá, então você tem que se adaptar. Quando você vem para cá, você não pode ficar sofrendo, isso aqui é tão diferente do Canadá, isso aqui é tão diferente do Brasil. São duas vidas em dois períodos do ano. Sim. Continua sendo uma transição, eu acho. Aliás, eu posso perguntar dessa aluna se ela quer conversar com a Suzana para elas trocarem informações, né? O que você acha, Suzana? Você quer? Verdade. Me fala, se você quiser, eu coloco você em contato com ela. Acho que vai ser bacana conversar. E, pois é, eu acho que é possível viver dois mundos assim, mas tem que ser muito bem conciliado no que diz respeito a essa questão do eu não posso viver um querendo ir para o outro. Eu tenho que viver os dois, né? Acho que essa é a única ocasião. Eu estava pensando em termos de reflexão filosófica, o que a gente pode falar sobre isso. E me veio, quando a gente fala de decisão, de escolha, a gente fala também, ou principalmente, de existencialismo. O Soren Kierkegaard, o filósofo, eu sempre me esqueço da nacionalidade dele, mas acho que é dinamarquês, ou é norueguês. Eu acho que é norueguês. Norueguês. Eu acho. Sempre me esqueço. Quase certeza. Dá uma de preconceituoso xenófobo aqui com os países ricos. É tudo a mesma coisa, né? Acho que é norueguês mesmo. O Soren Kierkegaard é um proto-existencialista porque ele toca nas questões existenciais sem a palavra existencialismo. E quando ela fala sobre a crise de decidir, ela está vivendo o que ele chama de angústia da escolha na obra, é uma obra intitulada ou isso ou aquilo. Mas antes dessa obra, eu diria que no conceito de angústia, ele vai falar o seguinte, olha que reflexão interessante, né? Porque antes de tudo ele é um teólogo com reflexões filosóficas, mas ele é um teólogo, ele tá querendo lidar com questões sobre Deus, né? Ou como encontrar Deus, ou como conduzir a vida religiosa. Ele é um cristão não católico, protestante, que está preocupado com isso. E aí,
Olha a reflexão que ele estabelece que vai dar origem às reflexões existenciais. Por que que Adão e Eva, uma vez vivendo no paraíso, ou seja, no melhor dos mundos possíveis, por que que Adão e Eva pecaram? Porque, assim, levando a sério, né, suspendendo o juízo sobre, mas não existiu, tudo bem. Adão e Eva estavam no melhor dos mundos possíveis, certo? Certo. Não só estavam num mundo completamente sem sofrimento, completamente de abundância, na presença de Deus, que é o desejo de todo e qualquer crente. Por que que eles pecaram? Por quê? E aí ele tenta refletir sobre, a partir do mito, ele tenta refletir o que que o mito fala sobre a natureza humana. O insight fundamental do Kierkegaard nessa obra é: o Adão sentiu a vertigem da escolha. Ou seja, o Adão e a Eva, né? O que que é intrinsecamente humano? Intrinsecamente humano é estar numa situação e imaginar todas as outras que não são essa. Isso é natural do ser humano. Não tem como a gente abdicar desse traço nosso. Isso se conecta com várias tradições filosóficas contemporâneas, mas principalmente a fenomenologia, que não vai falar exatamente sobre condição humana, mas vai tentar descrever a mente humana e vai caracterizar a mente humana não como uma essência, mas como metaforicamente falando, uma seta que aponta para fora. Então, o que está em questão aqui? Aí eu já volto para o Kierkegaard. Quando a gente pensa a mente humana, a gente pensa quase como se fosse divertidamente, né? Ou seja, tem um centro de comando que diz o que a gente vai fazer. Mas tem um local a partir do qual todas as decisões saem, né? O que os fenomenólogos dizem é que a mente não se parece com isso. Por quê? Porque toda vez que você vai tentar descrever a mente, você nunca descreve a mente isolada. A mente é sempre um direcionar-se para outra coisa. Quando você vai, por exemplo, pensar o que significa o pensamento, é sempre pensamento de alguma coisa. O que é o pensamento? É um pensamento de uma luminária, o pensamento de uma pessoa que está na minha frente. O pensamento nunca vem sozinho. Ele sempre vem se direcionando para alguma coisa que não é ele. A partir desse insight fundamental, a descrição do pensamento ou de quem somos nós, ou do que é a mente. A mente é sempre transitiva. Ela precisa sempre de um complemento. Ou seja, ela sempre se direciona para algo que é fora dela. Não tem um centro de comando. Ela só existe na medida em que ela se direciona para algo. Para algo, para algo, para algo, para algo. Tá. Como é que isso se conecta com a concepção de natureza humana do Kierkegaard? Se a mente não é um centro de comando, mas é alguma coisa que sempre depende de alguma coisa ao qual se direcionar, nós também, por natureza, sempre nos projetamos para fora de nós mesmos. Sempre nos projetamos para fora de nós mesmos. Nós sempre estamos numa situação querendo estar em qualquer outra. Não importa em qual situação nós estejamos. E é isso que o mito revela. O mito nos coloca na melhor das situações. E, ainda assim, eu tenho curiosidade para saber como é que seriam as outras. Essa é a angústia da escolha. Então, isso pode... O Kierkegaard vai derivar reflexões teológicas sobre isso, vai dizer, bom, isso pode ser até terapêutico, porque isso pode dar o vislumbre do que significa o infinito, ou seja, o que significa Deus. A gente está sempre vislumbrando opções, sempre vislumbrando opções. Mas o Kierkegaard também vai falar, em outros livros, sobre modos de vida diferentes. Um deles é o modo de vida que dá vazão a essa condição humana de querer sempre experimentar novas opções, novas opções, novas opções. Ele vai chamar isso de modo de vida estético, porque ele vive das sensações, e vai dizer o quão vazio é esse modo de vida. Um modo de vida que sempre quer experimentar uma coisa que não é que ele está experimentando agora. Então, eu gosto dessa antropologia filosófica do Kierkegaard, essa descrição do que nós somos em essência, assim, né?
Qual é a condição humana? A condição humana é essa. Isso faz a gente entender muita coisa. Porque, para mim, refletir sobre condição humana é refletir sobre o que significa ser sábio ou ser tolo, sabe? Ser sábio é se aproximar de uma vida que é condizente com a nossa condição, e ser tolo é ignorar a nossa condição e querer uma vida que a gente não pode ter nunca. Por exemplo, sabe aquela tolice contemporânea de, cara, quando eu conseguir o que eu quiser, aí eu vou ser feliz. E conseguir o que eu quiser pode ser dinheiro, pode ser viagem, pode ser filho, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser qualquer coisa, né? No mundo contemporâneo, geralmente é dinheiro, alguma coisa atrelada a isso, né? Alguma possibilidade que o dinheiro pode comprar. Uma viagem, um carro, uma casa, uma roupa. Né? Por que é tolo dizer assim, não, cara, quando eu conseguir finalmente, aí sim, porque você está ignorando a condição humana, que é sempre se projetar para fora da condição atual. Essa é a condição humana. E aí, tô pensando no caso dela para lembrar disso. Acho que seja qual for a decisão que ela tome, ela tem que ter plena consciência de que ela vai querer estar fora dessa decisão, dessa condição. Se ela decidir ficar, ela vai sempre imaginar como é que teria sido ir. Se ela decidir ir, ela vai sempre imaginar como é que teria sido ficar. Se ela decidir ficar nos dois mundos, ela vai também ficar insatisfeita. Falar, puta, cara, minha vida era tão boa quando eu não tinha que viajar todo ano, ter 2 casas. Né? É. Eu lembro de uma sessão que eu tive com o Roberto. Quem já acompanha o podcast já até sabe quem é Roberto. Mas para quem não acompanha sempre, é o meu ex-psicólogo, né? Eu não faço mais. Psicanalista. O pessoal que diz que a gente odeia psicanálise. O meu psicólogo é psicanalista. Aliás, ele não é psicólogo, ele é psicanalista. Tem psicólogo que é também psicanalista, mas ele é psicanalista, ele é matemático de formação, se eu não me engano. E eu lembro de uma sessão que eu estava passando por uma crise específica de identidade, de transição, tentando entender qual dos dois mundos eu pertencia. E eu me lembro de um dos puxões de orelha que ele me deu, que foi assim, você já entendeu que seu sofrimento não vai acabar enquanto você não lembro as palavras exatas, né, obviamente, mas assim, enquanto você não assumir as consequências da escolha que você fizer, e você não conseguir conviver com o e se da escolha que você não fizer, que sempre vai existir. O problema maior do sofrimento é quando você quer não sentir esse e se e achar que a escolha que você faz, ela é consciente, ela é plena e ela é sem problemas. E nunca será. Então, o ponto todo tem a ver com o que você falou aí agora, é que assim, não tem como a gente não ter um quê de sofrimento e não tem como a gente não se perguntar como é que teria sido a outra situação. Não tem como, assim, é impossível, ainda mais quando é uma mudança significativa, né? Pequenas mudanças talvez não, mas quando é uma mudança significativa, a gente sempre vai pensar qual teria sido a vida se ela tivesse sido a outra escolha. Toda vez que você passou por um dilema muito grande, disso ou aquilo, o ou vai ficar para sempre na sua cabeça, de algum modo. Eu concordo com você nesse sentido, assim, e com o que reage nesse caso. Não tem como você não sofrer por aquilo que poderia ter sido de algum modo. O que tem como é você entender de alguma forma que isso faz parte. E aí é um sofrimento diferente, eu acho. Não sei se você concorda. Que assim, tem o sofrimento prévio, que é esse sofrimento do mas será que. Será que eu será que eu tive a escolha certa? Será que eu deveria ter vindo por aqui? Ou então a escolha lá quando a gente usou o exemplo do casal, né? Tá vendo? Você colocou a gente nessa situação. Se a gente não tivesse vindo, não estaria passando por isso. Como se não tivesse feito tal coisa, não tivesse passando por outro problema relacionado a essa outra escolha naquela situação. Então, a gente tem uma tendência, eu acho que o sofrimento maior vem dessa parte, o sofrimento que pode ser evitado dentro desse contexto, de achar que a escolha, uma vez que for tomada, ela não terá as suas consequências dessa escolha, efetivamente. Se você vai você tem o cenário A e B para decidir. O cenário A, ele tem coisas positivas e ele tem um sofrimento inerente. Vão acontecer coisas que são específicas de você ter escolhido A, que não aconteceriam se você tivesse escolhido B. Então, qual que é o problema da nossa cabeça? Quando você está em A, você só consegue pensar no problema que você está imerso. Então, quando você passa pelos primeiros sofrimentos, você pensa, a primeira coisa que a gente pensa é, se eu tivesse escolhido B, eu não estava sofrendo.
Só que se você tivesse escolhido B, você estaria sofrendo com as consequências de B, que não são as consequências de A, mas são consequências e são sofrimentos. Se você tivesse em B, você fala, tá vendo? Se eu tivesse escolhido A, eu não estava passando por isso. Não, por isso não. Mas por essa outra coisa você estaria passando. Então, assim, os dois terão coisas positivas, mas terão sofrimentos inerentes. Acho que o sofrimento que é possível de evitar ou de diminuir, de mitigar de alguma forma, é esse sofrimento da escolha ideal. O sofrimento que você tem antes de decidir, achando que uma escolha será a ideal, ou seja, aquela escolha não terá dúvidas, não terá consequências ou coisas do tipo, e uma vez escolhido, esse sofrimento do achar que essa dor que você está passando, qualquer que seja, durante a escolha, aquela escolha que você fez, ela só existe naquele cenário. E que se fosse o outro que você estava lá para decidir, não teria acontecido. E a gente falou sobre isso um dia desses. Me parece um pouco a situação, para usar uma analogia, sabe as brincadeiras de internet sobre vida adulta? Tipo, vida adulta é isso? Me preocupar com boleto para pagar? Quando é que eu viro e sento e falo assim, eu sou um adulto funcional. Mas vamos só tomar um cuidado com ela, porque ela tem idade para ser nossa avó, assim, ensinar sobre vida adulta. Não tô falando. Não. Chama analogia. Analogia não é situação real, eu falei, é uma analogia. Tá bom. Eu tô falando em relação ao sofrimento. Sim. Até cortando meu raciocínio depois desse esporro. Não tem nada a ver com o que eu ia falar. Eu fiquei preocupado com ela. Não vou dar analogia, então vai que ela entende mal. Como é que ela ia ouvir isso? Era só uma analogia, não era a situação dela. Mas enfim, é isso. O que você acha? O lance das escolhas, assim, eu tô pensando especificamente nas escolhas, como eu tô com ela na cabeça, né? Eu tô querendo ser o mais direcionado possível, assim, pra ela ela é uma pessoa mais velha e que, assim, manja das ambiguidades do mundo, né? Porque ela é professora de literatura e de poesia, inclusive, né? Então, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu tô tentando direcionar pra isso, assim. Eu acho que um terceiro elemento que a gente poderia chamar, acho que nem é só da filosofia, nem é só da literatura. Acho que, embora a filosofia e a literatura tenham abordado sempre isso, sem dar nome teórico, a gente pode chamar para a teoria, assim, recente, o lance sabe aquela coisa? Foi você que me apresentou, inclusive, esse nome, lá do Haidt. A gente toma a decisão primeiro, vocês têm um nome para isso. E aí depois a gente vai em busca de justificar. Lembra desse processo mental? Tem algum nome para isso? Só me vem racionalização na cabeça, mas não sei se é exatamente isso, né? Não lembro de ele dar um nome específico para isso, não. Ele explica como é que funciona o mecanismo da nossa mente. Que eu tô errado. A literatura sempre lidou com isso, né? Literatura, filosofia, assim. Talvez a ciência tenha colocado isso em experimento nos últimos 50 anos, 30 anos, sei lá. E assim, a decisão já está tomada, né? A gente vai em busca daquilo que vai legitimar. O que vem depois é uma justificação da decisão que já foi tomada, sempre. É. Porque a gente precisa esse é o ponto do Haidt, a gente precisa se acreditar racional. Exato, era isso. A gente é menos racional do que a gente gosta de acreditar. A gente adora dizer que a nossa grande característica é ser racional. E o que os estudos, que ele é um psicólogo, né, não filósofo, está trazendo ali, que ele vai usar, a gente é bem menos racional do que a gente adora dizer que é. Sim. E que, na verdade, o nosso processo de tomada de decisão, esse processo específico de tomar decisões, ele é ainda menos racional do que todo o resto, que já é menos racional do que a gente imagina. Sim. Então, quando a gente toma uma decisão, a decisão em si, ela é tomada antes da justificação. Justificação aqui é sinônimo de racionalizar depois, né? Aquilo que eu vou dizer que é a explicação racional para o que eu fiz. É tomado muito antes, é tomado de forma irracional, ou seja, ela vem antes da nossa capacidade de tornar aquilo uma explicação racional, e ela é tomada por motivos aleatórios, que a gente não controla. Percepções que a gente tem, traumas que falam rápido, antes da gente lembrar que tem um trauma, mas o trauma tá lá, e aquilo vai fazer a gente ter uma percepção sobre aquela escolha que a gente tem que tomar, e quando a gente vira e fala assim, eu escolhi isso daqui porque ficar com a minha família é mais importante, e portanto eu vou ficar no Brasil, quando a gente explica isso, a decisão já foi tomada muito antes desse ser o motivo real. Esse é o motivo que eu dou depois para a decisão que eu tomei por causa de coisas que eu não tinha consciência. Isso.
E não o contrário, eu tomei realmente, eu fiquei porque eu parei e pensei, minha família é mais importante aqui, estar perto deles é mais importante do que estar longe. Isso já é minha justificação para que eu sofra menos e isso pareça uma decisão mais correta. A gente tem que acreditar que a decisão ela foi fundamentada e ela é a mais correta. Embora ela não seja. E aí, você não faz ideia do que vai acontecer sobre ficar ou ir. Se foi a escolha certa ou não, mas você precisa se convencer de que você tomou a escolha certa, de fato. E ela já tomou, essa é a questão, Esse é o né? ponto, Ela ela já já tomou tomou. antes. Você já sabe o que fazer, né, Suzano? Essa é a coisa. Eu lembrei disso porque eu estava tentando conectar na minha cabeça essas decisões que são guiadas, não por uma decisão premissa, inferência e conclusão, mas por uma decisão de emoção e afeto. Eu estava recentemente ouvindo, porque eu conheci o professor André Martins, que é o professor da UFRJ, que é especialista em Nietzsche, Spinoza e Winnicott. Ele também é psicanalista. O professor André Martins, certamente alguém que está assistindo aí conhece ele. Ele é muito famoso desde a época de Café Filosófico. Ele tem um Café Filosófico com cabelão grande e tal. Hoje ele tem um canal dele. Aí eu conheci ele recentemente numa confraternização que a gente fez lá no podcast do Cauê Santos. Vocês conhecem esse podcast? Já fui lá algumas vezes, meu amigo Cauê. Virou amigo, né? Tanto que eu fui lá. E aí, por curiosidade, eu não tinha consumido ainda conteúdos do professor. Aí eu fui ver o podcast que ele fez no Cauê. E ele tava lançando um livro, se posicionando contra Freud, a favor de Winnicott, contra especificamente a tese da pulsão de morte, de que a pulsão de morte é um princípio que guia a vida humana, assim. E aí ele tava sustentando uma espécie de terapia, de autoria dele, professor, com base no Spinoza e no Winnicott. E aí você vai gostar porque isso sempre te informou também, essa coisa da potência, aumentar a potência, né? E quando a gente fala de potência, aumentar a potência ou diminuir a potência, a gente está falando daquelas situações que fazem a gente ser mais da gente, ou menos da gente. Que fazem a gente, em termos aristotélicos, florescer ou degenerar. Essa é a chave de leitura que ele toma para a gente pensar a vida, né? E as decisões que a gente toma, pelo que eu entendi, tá? Então ele está dizendo assim: se você quer decidir bem, presta atenção naquelas situações que vão aumentar a sua potência, que vão fazer você ser mais de você. E preste atenção naquelas situações que vão diminuir sua potência, vão fazer você ser menos de você. Não é fácil reconhecer isso, né? Porque a gente nem sempre observa isso. Mas tu acha que esse é um bom guia, pegando Spinoza, assim, qual é a situação em que, se eu me colocar, eu vou ser mais eu, para decidir? E aí uma decisão, ao mesmo tempo, racional e afetiva, se a gente for para pensar, né? É racional porque eu estou fazendo um cálculo, e é afetivo porque eu estou fazendo um cálculo com base no que eu sinto, com base nas sensações, e não com base em qualquer outra coisa, né? Tu acha que é um bom critério de decisão? Sabe o que eu pensei agora? Sabe quando foi que eu decidi fazer isso? Não tinha pensado nisso antes de falar. Quando eu decidi vir pro Rio. Era muito incerto vir pro Rio para fazer filosofia, né? Eu tava saindo do direito, tava saindo da minha cidade natal, tava vindo para um estado em que eu não conhecia ninguém, exceto um professor de e-mail, né? Só tinha trocado e-mail com ele. Mas eu percebia muito claramente que me colocar nessa situação ia claramente aumentar a minha potência, ia fazer eu ser mais eu. Ao passo que ficar lá ia fazer eu ficar menos eu. Porque eu ia tomar um rumo que simplesmente é isso. Acho que a expressão é boa, diminuir a minha potência mesmo. Isso não me fez tomar uma decisão mais certa, porque era incerto. Só que o critério foi o critério dessa sensação. Já tomou alguma decisão assim? Eu não sei se. Me parece uma forma de tomar decisão bastante atrativa, assim. Mas eu não acho que ela se aplica a qualquer tipo de decisão, sabe? Quando você toma a sua decisão de vir para o Rio, é uma situação de risco Uhum. que envolve você, como indivíduo só. Então, o critério aumentar a minha potência ser o principal critério de decisão, cabe super, assim, cabe muito. Mas quando você está tomando outras decisões que
nem sempre dá para você pensar só na sua potência. Eu acho que esse é um pouco do conflito dela também. Quando você pensa em sair depois que você está se aposentando, como ela menciona, você está falando de deixar filhos, você está falando de deixar neta. Mas, ó, Então, assim, se pensar só na sua própria potência, pode não ser o resolutivo, entende? mas eu tô pensando na frase que ela colocou, a frase assim, mas aqui eu tenho família, filhos, neta, livros e livros que não sei o que fazer com eles, ela bota entre parênteses, os livros. Ou seja, me parece que tá, pode ser, eu acho que isso que você colocou é relevante. Se eles não tiverem encaminhados, aí sim. Mas na hipótese deles estarem encaminhados, é a única preocupação ser os livros. Vamos pensar nas duas hipóteses. Acho que a que você estava desenvolvendo é, porra, se alguém depender dela, né? Não é só depender. Não é depender direto, tipo, financeiramente. Aí eu acho que ela nem estaria em conflito, ela teria decidido ficar. Eu digo que tem situações que não é só a sua potência que importa. Eu tenho certeza que ela se preocupa, por exemplo, se a neta não ficar perto da avó tempo suficiente, se é uma coisa boa, uma coisa ruim. São situações que envolvem mais do que a sua autopotência, assim, só você, a sua própria potência, mas impactos de outras pessoas que você imagina que você pode ter com a sua decisão. Uhum. Então, eu não sei se só pensar nisso é o caminho nessa situação, mas eu acho que dá para pensar, talvez, na consequência real de se afastar dessas coisas e pessoas, entende? Porque às vezes, e eu falo por mim, a gente idealiza o cenário que a gente tem também, né? Como se é isso, se ter uma avó que mora longe fosse uma coisa muito grave, e não é tão grave assim, né? A não ser que você seja aquela família extremamente tradicional, que todo mundo viveu sempre junto. Essa família tem um impacto maior de uma avó sair, por exemplo, do que uma família que não é assim. Então, ver qual que é o contexto real, mas não sei se só pensar nessa potência, aquilo que é maior potência para mim, não sei se é simples decidir isso nesse tipo de situação. Mas acho que é um norte, dá para ser um norte. Talvez não um critério de decisão, mas um norte, que é aquilo que me faz mais eu, fere realmente outras pessoas que também importam para mim, ou só distancia um pouco, entende? Porque assim, se ferir é uma coisa. É grave sair de perto ou não é grave? Se não é grave, aí talvez o critério de potência própria ainda seja um guia bom. É. Mas eu estava pensando também, de modo a conciliar essa visão, que se ela se importa com as consequências com as outras pessoas, isso faz parte de quem ela é e do que aumenta a potência dela, né? Eu acho que o risco que você está trazendo esse aumento de potência no limite não pode ser só egoísmo, né? Egoísmo sem se importar com os outros, né? E É que um também pouco pode isso. causar sofrimento se isso não for da personalidade da pessoa. E também pode causar sofrimentos. É verdade. Eu tenho que entender melhor essa proposta do professor André Martins, porque fazer uma terapia em torno dessas noções tem uma série de problemas, né? E, inclusive, ele passa lá por algumas diferenciações que o Cauê vai colocando, que eu achei bem interessantes, inclusive. Porque, assim, cara, e um psicopata que tem prazer em fazer mal aos outros? Aí o professor André Martins costura assim. Não, na verdade, isso não é aumento de potência. Isso é outra coisa. Isso é um prazer, é um afeto passivo e não ativo. O ativo é quando aumenta a sua potência, o passivo é quando, na verdade, você sente ali alguma alegria, algum prazer, mas você sente alguma alegria, algum prazer não a partir de você mesmo, mas a partir de alguma coisa que você quer retirar de você. Tipo um alívio. Quando você sente aumento de potência por retirar algo de você, isso não é ativo, é passivo. E ele vai tentar, portanto, descrever o psicopata como alguém que quer, ao sentir prazer causando dano a outro, ou sendo violento com outro, ele na verdade está querendo lidar com uma questão mais profunda dele, que ele quer aplacar. Daí é psicanalítico Pois demais pra é, mim. E olha que eu gosto de psicanálise. pois é, aí que começa a entrar o negócio, né? Assim, como é que você sabe, né? Não, e Essa outra, questão. eu já te falei sobre depende do contexto real. Por Aham. exemplo, você decidindo largar o direito para ir para filosofia, você era um jovem, extremamente jovem, de uma família que não é tradicional, que você não tinha nenhum papel para ocupar em Manaus, assim, que fosse decisivo da identidade sua e dos seus. Eu tinha. E qual o papel? Eu tava namorando há 5 anos, né? Tinha um papel encaminhado ali de possível casamento. Se você decidiu deixar isso para trás. Decidi deixar isso pra trás.
já é mais delicado. Eu tava falando de família, tipo, teus pais e tudo mais, né? Sim, Mas essa foi a sua grande decisão, foi abandonar um relacionamento longo. foi. Mas que também já tinha muitos elementos, pelo que você me falou, Já. para fazer você não achar que ele valia a pena ficar ali, né? Tipo, no sentido de já ter uma série de problemas, né? Mas assim, o que eu quero dizer é, você ainda tinha mais chance para arriscar tudo pensando naquilo que te potencializava, Sim. de algum modo. Mas se, por exemplo, você tivesse teu pai tivesse doente e você fosse uma pessoa que cuida dele, você se sentiria sua Porra. potência, entendeu? Sua potência maior É. seria seguir sua vida, realizar o seu sonho, até porque assim, né? Não nasci pra cuidar do meu pai. A tendência natural é que a gente queira sair pra fazer as nossas coisas. E aí, a sua potência, com certeza, a sua vida seria mais potente saindo do Rio, indo realizar seu sonho, estudar filosofia e tudo mais. Mas o que importa mais? A sua potência ou a sua obrigação? Nesse caso, a sua potência ou o seu dever? Cara, Você seria menos potente nesse cenário hipotético ficando para cuidar do seu pai. Você seria menos potente, mas você seria mais correto, talvez. Isso também tem um valor emocional e decisório importante. você tá colocando coisas extremamente importantes de caso concreto mesmo, né? Assim, de caso concreto. E que a decisão pela potência elimina os outros pontos. Não sei se elimina, mas vou te dar razão. Essa importância do caso concreto e a impossibilidade da gente colocar todos os elementos em jogo que estão em jogo pra Suzana, né? Não tem como. Porque, pô, tem muita coisa que ela deve estar só não. É um Não, comentário, não tem né? como saber isso, qualquer comentário. relação e É a isso. estrutura familiar dela. Não dá A pra gente saber tá só colocando elementos possíveis. Eu lembrei, porque eu assisti esse filme outro dia, não, acho que faz algumas semanas atrás, porque foi um filme marcante pra mim, que é o Gênio Indomável. Tu lembra desse título? Não, o título é familiar, mas eu não sei qual é, não. Gênio Indomável é um filme que retrata um moleque, um adolescente barra adulto, tá tentando uma idade adulta ali, que trabalha como faxineiro numa universidade americana, só que ele é extremamente inteligente para matemática. E lá pelas tantas, um professor, é o MIT, Massachusetts Institute of Technology, se eu não me engano. Massachusetts é uma das palavras mais difíceis de falar em inglês. Massachusetts. 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 Eu acho que ele ia falar Massachusetts. E aí o professor, no início do semestre, fala assim, olha, vou fazer um desafio, poucas pessoas na história da matemática conseguiram resolver esse problema, eu vou colocar no corredor do colégio, quem conseguir ganha não sei o que lá. E eu já adianto, vocês não vão conseguir em uma semana, nem 2 semanas, nem um mês. Aí ele bota, aí no outro dia o problema tá resolvido. É um quadro que fica, né, na parte do corredor. Aí ninguém vê quem foi, aí quem foi esse moleque. Aí lá pelas tantas ele descobre que foi esse moleque, aí vai se relacionar com o moleque, porque ele fica impressionado. Ele sabe que o moleque é altamente problemático. Porque o moleque vem ele é órfão e passou por várias famílias que o maltrataram violentamente assim mesmo, assim, fisicamente e tal. E aí ele começa a tentar reabilitar esse moleque e jogar ele para vários psicólogos. E trabalhar com o moleque, né? Vem trabalhar comigo e tal. O moleque vai pagar mais? Então eu vou. Aí vários psicólogos passam por esse moleque domina todos os psicólogos, entra na mente de todos eles, tu lembra? Não, tô concordando só, acompanhando a história, mas eu não lembro não. É engraçado, que o primeiro psicólogo que vai lá, ele fala assim, tu é gay, né? O psicólogo. Como assim eu sou gay? Claramente quer me comer. Aí o psicólogo fica abaladíssimo e vai embora. Assim. Ele começa a entrar na mente dos psicólogos, até que chega um, que é interpretado pelo Robin Williams. Que também, na primeira sessão, o moleque entra na mente do Robin Williams fica puto, porque ele consegue sacar por um quadro que o Robin Williams fez na parede que ele tinha perdido a mulher, a esposa. E que de fato era uma dor imensa pro Robin Williams. Ele quase mata o moleque, né? Quase soca o moleque, fica na iminência, assim, o moleque sai. Aí o professor de matemática tá esperando do lado de fora, entra pra saber o que aconteceu. Aí pega ele nessa situação. Aí ele fala, traz ele semana que vem. Aí eles começam a se relacionar ali. E aí o dilema dos dois é assim, porque o conflito do filme é conflito macro, né? O professor de matemática quer que ele seja um gênio da matemática, que ele de fato é, e que se desenvolva na matemática, e portanto siga a carreira na matemática. Seja um grande nome da matemática, como tudo indica que ele vai ser.
O psicólogo começa a entender que a dele pode não ser essa. Que, na verdade, o conflito que resolve a vida dele é constituir família que ele nunca constituiu. E aí, no filme, ele vai se relacionando com uma mulher e tal, de quem ele gosta muito, mas que ele não consegue de jeito nenhum se entregar. Porque, porra, né? Na história dele, para todos os relacionamentos que ele teve foram dolorosos, né? E aí o psicólogo começa a perceber que talvez o que aumente a potência dele não seja de ser um Nobel, seja constituir família. E aí, nos embates que eles têm, o moleque e o psicólogo se abre, e ele também passou por isso na adolescência dele. Ele tinha um potencial imenso, ele se apaixonou pela mulher dele, escolheu ficar com ela, casar, só que ela teve câncer. E ele passou meses ou anos da vida cuidando da mulher dele, e isso fez com que ele abdicasse de várias escolhas na vida, de progresso de carreira e tal. E aí o dilema era, você se arrepende do que você fez, né? O moleque perguntava pra ele, ele falou, em nenhum momento da minha vida. Eu tomei a decisão certa. O dilema do psicólogo no filme é que ele também não conseguia se livrar da esposa, porque a esposa tinha morrido, mas ele se fechou pra vida, né? Ele não tinha mais outra experiência. Esse é o dilema do psicólogo e o dilema do moleque é outro. Então eu tô falando assim, não tem como a gente mesmo colocar todos os elementos na mesa pra Suzana, porque vai que ficar com o pai, no seu exemplo, é o que aumenta a potência da vida do... Eu tava pensando em várias situações que cercam a gente, né? Você tem uma prima de Pensei nela quando consideração veio o exemplo, inclusive. e não sei se ela escolheu, né? Ou foi um senso de dever muito grande. Tudo indica que foi um senso de dever muito grande, não uma escolha. Cuidar da mãe ou da avó? Da avó. Da avó. E agora do marido. E agora, Também tá cheio de problema. caraca, é verdade, agora do marido. Ela cuida da avó desde de adolescente, quando eu ainda morava lá. Ela já tinha limitações da vida pessoal dela para cuidar da avó e hoje em dia do marido. E aí, pensando no caso dela, me parece que, assim, claramente, se ela não tivesse esses cuidados para fazer, ela teria se desenvolvido muito mais. Isso teria aumentado a potência dela muito mais. Mas em comparação com o filme, o cara lá deixa bem claro, né, o desenvolvimento do personagem, que não. O aumento de potência dele era justamente cuidar da esposa até o final. Porque o que realizou ele foi o relacionamento aprofundado. E ter ficado com a mulher que ele amava até o final. Então, é isso, só para chamar atenção para isso, né? Assim, não tem caminho mesmo, né? Eu lembrei do Heráclito, o meu amigo junguiano. Falar de sequência de psicólogos aqui, né? O Heráclito lembra o seguinte: olha, não tem caminho mesmo, assim, para o que vai te tornar um indivíduo, o que vai ser o melhor caminho para você. Porque, por exemplo, muitos coaches dizem assim, não, basta ter coragem para assumir as suas decisões. Eu falo, no meu caso, não. Assim, o que me prejudica é que eu sou muito audacioso mesmo, assim. Eu não tenho medo de nada. O Heráclito falou, eu não tenho medo de nada. Não tem uma coisa que me vem à cabeça agora da qual eu tenho medo. Isso que me prejudica, ele falou. Justamente porque eu não tenho medo que eu faço cagada pra cacete, entendeu? Justamente porque eu assumo todos os caminhos que se apresentam diante de mim e vou que eu me estrepo. Então, pra você ver que não tem mesmo o segredo de como lidar com a vida, né? Você precisa mesmo analisar a sua. Algumas E pessoas, analisar né? com consciência das limitações dessa análise, assim, porque nunca tem todas as cartas na mesa, nem para quem tá vivendo. Não é só que não tem todas as cartas na mesa de análise pra gente que tá aqui se propondo a aconselhar de alguma forma a Suzana. É. Mas para ela as cartas não estão todas na mesa, porque ela não tem, não dá, ninguém tem consciência do que vem depois, das consequências reais, dos motivos reais das suas decisões. A gente não tem nem isso na mesa. Como diz o Haidt, lá nem a racionalidade que a gente acha que está tendo para tomar aquela decisão é de fato racional como parece, assim. Então a gente não tem todas as cartas na mesa. A gente tem alguns elementos, talvez, para buscar aquilo que te potencializa, aquilo que aumenta a sua potência, ou aquilo que te parece corresponder mais ao senso de dever que é importante para você, ou coisas do tipo. Alguns critérios como esses podem ser usados a depender da personalidade e da vida da pessoa. Vão ser critérios diferentes, né? Mas, assim, entender isso como uma decisão que pode ser tomada com antecedência, com certeza, não existe. Não.
Outra frase do Kierkegaard é que a vida só pode ser vivida para frente, mas ela só pode ser compreendida para trás. Porque é a imagem que eu gosto de trazer para entender essa frase. Ela me veio num outro livro, mas dessa vez sobre probabilidade, que é o livro O Andar do Bêbado, do Leonard Milodino, que foi do nosso Clube do Livro de 2025. Aliás, essa frase do Kierkegaard é a frase norte do clube como um todo, né? Do Linhagens como um todo. Exatamente, é verdade, bem lembrado. Acho que foi por isso que eu me lembrei do livro. Acho que tá... Eu me colei. Que é a imagem que ele fornece lá para a gente entender por que decisões de futuro são sempre chutes. Sempre chutes. E é muito mais fácil descrever o passado, compreender o passado do que prever o futuro. A imagem que ele utiliza é... Imagina que quando você está no presente olhando para o futuro, você está no centro de uma circunferência e, portanto, de você saem todos os raios possíveis, né? O raio é aquela semi-reta que vai do centro à borda, né? Onde você saem vários raios. Vários raios, vários raios. Todos eles são possibilidades de ação quando você olha para o futuro. Só que quando você está olhando para trás, você presta atenção só no raio que você tomou, né? Para chegar no lugar que você chegou. Então é fácil, né? Só é um. Olhando para trás só tem um raio. Olhando para frente tem todos os raios possíveis, entendeu? Então por isso que só dá para viver para frente e é imprevisível. A gente pode, assim, tentar cercar, tá? Mas a gente só vai entender mesmo quando olhar para trás. A gente primeiro age, ou seja, exerce a nossa liberdade. Depois a gente tenta entender o que a gente fez, né? Com a nossa liberdade. Ou seja, não ajudamos essas... Nunca nos propomos a dar respostas concretas para vocês nesse quadro de casos. A gente se propôs a fazer reflexões mitológicas, literárias e filosóficas em cima do teu caso. Resolver o teu caso é um problema de você. Como dizia meu ex-chefe, Bruno Rabin, para resolver o seu caso, aí é mais caro. Nem psicólogo resolve, a gente vai resolver. Então, assim, a gente traz reflexões para que você absorva o que faz sentido e faça as suas reflexões em cima desses repertórios, mas esse não é um quadro de análise nem de consultoria, no sentido de que a proposta não é te dar a resposta, é trazer reflexões em cima dos problemas que vocês trazem. Boa. E essas reflexões às vezes serão mais resolutivas, digamos assim, elas talvez encaminhem mais, às vezes elas podem até te confundir mais do que te ajudar, mas é o nosso papel aqui, basicamente. Qual é a palavra que eles comentam para dizer que chegaram até o final e provarem que são pessoas inteligentes, cultas, resolutivas, sem conflitos limitantes na vida e que chegaram até o final? Potência. Potência. Então você vai escrever aqui embaixo a palavra potência para você atestar que você é diferenciado, diferenciada, especial e que você chegou até o final. Escreva potência. Certo? Certo, e nos digam se vocês estão gostando desse formato novo, que é a primeira vez que a gente está fazendo, né? É a primeira Os vez primeiros que a gente fez 2 já, assim, né? Dessa temporada, Foi. eu acho. Vocês deram um retorno positivo, mas deem mais para a gente saber se faz sentido continuar fazendo essa estrutura que a gente nunca fez. Até então a gente sempre trazia temas fechados e mais filosóficos, e mais diretamente filosóficos ou literários. E agora a gente está abrindo possibilidade para fazer, não sempre, mas fazer episódios sobre isso, né? Sobre casos reais que vocês mandaram pra gente. E caso você queira mandar o seu caso, coloca para esse e-mail aqui, ó. Podcast, qual é, Gabriel? podcast.a2@istonoefilosofia.com.br. Podcast A2@istonoefilosofia.com.br. Tá aparecendo na tela agora, isso aqui. Então envia para cá que a gente vai, não necessariamente dizendo seu nome, você diz lá se você quer dizer o seu nome ou não. Exatamente, você diga se quer que a gente esconda, que a gente dá um nome fictício para contar a sua história. Temos um episódio? Temos um episódio. Então, O penúltimo. O próximo é o último. o próximo é o último. Como sempre, fique com Sócrates e até a próxima.